Você já parou para pensar por que a Bíblia, o livro mais lido e influente da história, foi escrita em mais de um idioma? Por que não em uma única língua, como acontece com muitos textos antigos? A resposta a essa pergunta não apenas revela aspectos linguísticos, mas também lança luz sobre o plano soberano de Deus para comunicar sua mensagem a diferentes povos, épocas e culturas. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais: hebraico, aramaico e grego. Cada um desses idiomas tem um papel especial na narrativa bíblica e reflete o contexto histórico e cultural em que as Escrituras foram registradas. Neste vídeo, vamos explorar as razões por trás dessa escolha, o impacto dos idiomas na interpretação da Bíblia e como isso continua relevante nos dias de hoje. A Bíblia não é apenas um livro, mas uma coleção de 66 livros, escritos ao longo de aproximadamente 1500 anos por cerca de 40 autores diferentes. Cada autor viveu em um contexto único, desde reis até pescadores, profetas e médicos. Essa diversidade de origens reflete o alcance universal da mensagem divina. O Antigo Testamento foi escrito em um período em que a língua hebraica era predominante entre o povo de Israel. O hebraico, com sua estrutura rica e poética, era a escolha ideal para expressar a história, as leis e as promessas de Deus para seu povo. Com o tempo, o cenário político mudou. Durante o exílio na Babilônia, século VI a.C., muitos judeus começaram a adotar o aramaico, o idioma comum do Oriente Médio na época. Já no Novo Testamento, o mundo estava sob influência do Império Romano, mas o grego era a língua universal, usada na literatura, no comércio e na comunicação. Isso explica por que os escritos do Novo Testamento foram registrados nesse idioma. A diversidade de idiomas na Bíblia reflete a jornada histórica do povo de Deus e mostra como ele usou os acontecimentos da história para que sua palavra fosse preservada e transmitida ao mundo. O hebraico é conhecido como a língua de Deus no Antigo Testamento. Esse idioma foi a principal forma de comunicação entre o povo de Israel e o Senhor. Mas por que o hebraico foi escolhido? Primeiro, é importante entender que o hebraico é uma língua semítica, derivada de uma família de idiomas falados no Oriente Médio. Era a língua natural dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó. À medida que Deus estabeleceu sua aliança com Israel, o hebraico se tornou o meio pelo qual ele revelou sua lei, seus mandamentos e suas promessas. A estrutura do hebraico é especialmente rica em expressões poéticas e simbólicas. Por exemplo, a palavra shalom, paz, transmite não apenas ausência de conflito, mas também plenitude e harmonia. Essa riqueza linguística permitiu que os autores do Antigo Testamento escrevessem de maneira profunda e cheia de significados. Além disso, a escolha do hebraico destaca a relação especial de Deus com Israel. Ele usou a língua nativa desse povo para comunicar sua vontade, mostrando que ele se preocupa em falar diretamente ao coração de seu povo. Embora o hebraico seja predominante no Antigo Testamento, partes significativas foram escritas em aramaico. Mas por quê? O aramaico era a língua comum em grande parte do Oriente Médio durante o período de exílio dos judeus na Babilônia. Quando o Império Babilônico foi conquistado pelos persas, o aramaico continuou sendo a língua administrativa do Império Persa, tornando-se o idioma cotidiano para muitos judeus. Livros como Daniel e Esdras contêm passagens em aramaico, refletindo o contexto em que foram escritos. Por exemplo, partes do livro de Daniel, que narra histórias do exílio na Babilônia, foram registradas nesse idioma para alcançar tanto os judeus quanto as nações ao redor. Além disso, o aramaico é significativo porque foi a língua falada por Jesus e seus discípulos. Expressões como Talita Cumi, menina, levanta-te, e Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? São registros diretos da fala de Jesus no idioma aramaico.
Isso torna o aramaico uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, conectando as promessas de Deus com o cumprimento em Cristo. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos uma mudança drástica no idioma. Os 27 livros foram escritos em grego koiné, uma forma simplificada e popular do grego clássico. Mas por que não em hebraico ou aramaico, que eram os idiomas dos judeus? O grego havia se tornado a língua universal graças a Alexandre o Grande, que espalhou a cultura helênica por todo o mundo conhecido. Mesmo sob o domínio romano, o grego continuou sendo a língua usada no comércio, na educação e na comunicação entre diferentes povos. Os autores do Novo Testamento usaram o grego porque queriam que a mensagem do Evangelho fosse acessível ao maior número possível de pessoas. A escolha do grego também reflete o propósito universal da mensagem de Cristo: alcançar judeus e gentios, ricos e pobres, educados e simples. O grego, com sua gramática precisa e vocabulário rico, permitiu que os ensinamentos de Jesus, as cartas de Paulo e as visões de João fossem expressos com clareza e profundidade. Essa língua tornou-se o veículo perfeito para espalhar o Evangelho por todo o Império Romano e além. A escolha de hebraico, aramaico e grego não foi apenas uma questão linguística, mas também cultural e geopolítica. Cada idioma reflete o contexto histórico em que as Escrituras foram escritas. Hebraico simboliza a formação da identidade do povo de Deus, destacando a relação especial entre Deus e Israel. Aramaico representa a diáspora e a interação do povo judeu com outras culturas durante o exílio. Grego marca a universalidade do Evangelho, que transcende fronteiras culturais e linguísticas. Esses idiomas mostram como Deus trabalhou por meio da história para garantir que sua palavra fosse acessível e compreendida em diferentes contextos. A multiplicidade de idiomas na Bíblia abriu caminho para um dos maiores projetos linguísticos da história: a tradução. Desde as primeiras versões, como a Septuaginta, tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, e a Vulgata, tradução para o latim, a Bíblia tem sido traduzida para milhares de línguas. Essas traduções foram fundamentais para espalhar a mensagem bíblica pelo mundo. A Septuaginta, por exemplo, tornou as Escrituras acessíveis aos judeus da diáspora e até mesmo aos gentios que falavam grego. Hoje a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, disponível em mais de 3.600 idiomas. Isso é um testemunho de como a diversidade linguística original das Escrituras continua impactando vidas ao redor do globo. A escolha de múltiplos idiomas na Bíblia não foi acidental. Ela reflete o plano de Deus de alcançar todas as nações e culturas. Desde o início, Deus deixou claro que sua mensagem não seria limitada a um único povo ou idioma. Essa visão se torna evidente em passagens como Gênesis 12:3, onde Deus promete a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. No Novo Testamento, Jesus ordena: ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. A diversidade linguística da Bíblia é um lembrete de que Deus fala a todos, independentemente de sua língua ou cultura. Hoje, estudiosos continuam a estudar os idiomas originais da Bíblia para entender o texto com mais precisão. Palavras e expressões em hebraico, aramaico e grego muitas vezes carregam significados profundos que se perdem em traduções. Por exemplo, a palavra grega ágape, amor, transmite uma ideia de amor incondicional, que não é capturada completamente pelo português. Da mesma forma, palavras hebraicas como hesed, bondade fiel, mostram a riqueza do relacionamento de Deus com seu povo. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais, porque Deus quis que sua mensagem fosse compreendida e transmitida de forma eficaz ao longo dos séculos. Hebraico, aramaico e grego não são apenas línguas, mas ferramentas divinas para conectar pessoas de diferentes culturas com a verdade eterna.
Se este conteúdo tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar sua opinião. Que Deus abençoe sua vida com o poder transformador da sua palavra.